quero falar sobre um assunto muito interessante relacionado com o crescer do Espírito, que é a mudança de nível. Deus não nos colocou aqui para ficarmos sempre no mesmo nível. Isto é, nós ficaríamos muito preocupados se seu filhinho, sua filhinha, os meus, nascessem e ficassem sempre crianças. Criança é uma belezinha, mas criança não nasceu para ficar sempre criança. Criança nasceu para ser adulto. Amém? Então nós ficaríamos muito confusos se os nossos filhos não crescessem. E no mesmo nível espiritual, a coisa também é assim. Então a Bíblia nos ensina claramente que nós somos membros do corpo de Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Nós somos membros do corpo de Cristo. Portanto, é impossível ser um membro do corpo de Cristo e não ter nenhuma função no corpo. Estão entendendo isso? É impossível. Todos os membros do nosso corpo têm uma função. É impossível ser membro e não ter nenhuma função. Deus tem o caminho estabelecido para nos estabelecer na função que Ele nos deu. Deus é o que decide qual vai ser a sua função. E Ele tem um caminho para levar você a chegar nessa função que Ele tem para você. Ok? Eu poderia dizer a mesma coisa em outras palavras. Deus tem um destino para você. E Ele tem um caminho pelo qual Ele vai andar com você para você chegar no seu destino. Ok? Agora veja. O caminho se chama discipulado. Discipulado é uma parte, é uma área da vida cristã que nos habilita a termos uma paternidade responsável. Diga comigo, paternidade responsável. Muito importante, pouco entendido. Imagina se você tem um filho pequenininho, gestando 9 meses, né? Aí 9 meses e tal, nasce o filho, aí a mãe diz assim, ok, cumpri a missão, nasceu o bebê, aí você põe lá, diz assim, agora eu vou tirar umas férias, então você põe todas as coisas que o bebê vai precisar lá na geladeira, faz a lista e põe na porta da geladeira tudo que ele tem que fazer, deixa o bebê lá e vai. E empreender você. Paternidade irresponsável. E você pensa que na vida cristã não é exatamente assim? É exatamente assim. Hoje o problema da igreja cristã é esse. As pessoas nascem de novo, mas elas não têm uma paternidade responsável. E o nome dessa paternidade responsável se chama discipulado. Toda criança que nasceu de novo precisa de um cuidado da paternidade. E a paternidade no reino espiritual se chama discipulado. Precisa de alguém para cuidar dela como um filho pequenininho, para que vá crescendo até a estatura. Então Deus estabeleceu um caminho. Chama-se discipulado. Mas não podemos ser discípulos para sempre, digo. Às vezes nós somos crianças e queremos ficar crianças para sempre. E o pior é que na vida espiritual isso pode acontecer. Nós nascemos de novo. E aí passa 15 anos que recebemos a Jesus, que nascemos de novo, fomos feitos filhos de Deus. E sabe, ainda somos bebês. Agimos como bebê, é uma choradeira só. A única maneira de conseguir o que nós queremos é chorando, não é assim que o bebê faz? É reclamando, uma maneira do bebê reclamar e chorar, ele não sabe fazer outra coisa. Então, ainda somos bebês, não crescemos. Paulo disse isso para a igreja de Corinto. Ele disse assim, olha, eu já devia estar dando comida sólida para vocês, mas eu ainda tenho que ficar dando leitinho, porque vocês não cresceram. Então, nós precisamos crescer. Nós temos que ser discípulos, mas nós não podemos ficar discípulos para sempre. Sabe? Nós temos que crescer. Nós temos que assumir a nossa posição. Ok? E como é que esse discipulado acontece? Quando você assume a sua posição, você cresce e assume a sua posição, você deixa de ser discípulo e passa a ter discípulo. Entendeu? Você começa como discípulo, você não pode começar de outra maneira. Mas o plano de Deus é que um dia você possa ter discípulo, sabe? Mas não podemos ser discípulos para sempre. Temos que assumir a nossa posição. E a nossa posição é essa: mudar de nível,
sair de discípulos simplesmente e nos tornarmos discipulador. E hoje nós vamos ver na história de Elias e Eliseu, como é que Eliseu, que era discípulo de Elias, mudou de posição. E assim você vai aprender como você pode mudar de posição. Amém? Ok? A mudança de nível exige dedicação. Se você vai na tua Bíblia aí, no texto que nós temos, né, você vai ver que exige dedicação. O texto de Coríntios que nós estávamos lendo, a Bíblia diz que é o Espírito que dá os dons, e Ele distribui conforme cada um quer. Mas sabe de uma coisa? É o Senhor que decide se você vai ser profeta, se você vai ser mestre, se você vai ser evangelista. O dom é o Espírito que dá. Mas tem uma coisa: quando você recebe o dom, aí é você. Aí o mover do dom é com você. O mover do dom é com você. Assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo. Ok? Nós somos um só corpo. Somos membros, cada membro tem uma função. Amém? Então, o Senhor é que decide que vamos ser. Foi o Senhor que decidiu quem Eliseu seria. A Bíblia diz que Eliseu era filho de um grande agricultor na sua época, e ele estava lá fazendo agricultura. Naquele tempo não tinha trator, era bois com arado, e ele tinha a sua própria junta de bois, né? E o seu pai era um homem bem situado, né? E ele estava trabalhando, fazendo aquilo que ele devia fazer. Mas aí chegou o tempo para ele mudar de nível. Aí o profeta Elias vem, chega perto dele, ele estava na junta de boi, no campo, lavrando. Então o profeta Elias vai do lado dele, e sabe o que o profeta Elias faz? Joga sobre ele o seu manto. E naquele tempo, o pessoal, quando isso acontecia, já sabia o que queria dizer. Sabia que aquele que jogou o manto sobre o outro estava chamando ele para ser seu discípulo. Era uma proposta de discipulado. Era assim que funcionava. Então, o Elias jogou o manto sobre o Eliseu. E o Eliseu entendeu. E ele disse assim: eu posso então ir me despedir do meu pai, me despedir da minha mãe, me despedir da minha família. E o Elias disse: bom, você já sabe o que eu fiz com você. Vai lá, despede deles, porque agora você mudou de nível. Você não é mais agricultor, você é profeta. Você tem que vir no discipulado para profeta. Vai andar comigo para aprender a ser profeta. Então, a Bíblia diz que o Eliseu foi lá. O que ele fez? Matou a junta de bois dele. Matou os 2 bois de trabalho. Chamou todo mundo, fez um churrasco com o próprio jugo do boi, né? A canga do boi, queimou aquilo, fez um churrasco, chamou todo mundo e depois beijou o pai e a mãe e foi seguir o Elias. Foi ser discípulo do Elias. Sabe uma coisa? O chamado é de Deus, mas a dedicação é minha, é tua. Pode acontecer que Deus tenha um chamado para mim e eu não tenha a minha dedicação? Pode. Mas como, pastor? Isso é um chamado de Deus? É um chamado de Deus. Não é uma coisa que Deus está pondo em você de goela abaixo. Sabe? Jesus diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entro, como com ele e ele comigo. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, não vai arrombar a porta. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus consistente. Ele criou você à imagem e à semelhança dele. Em outras palavras, criou você uma pessoa. Criou você uma coisa chamada livre-arbítrio. Free will. Livre-arbítrio. Agora ele não vai voltar atrás e tirar o livre-arbítrio de você. Ele espera que você use o seu livre-arbítrio.
Amém? Então, o Senhor é quem decide o que vamos ser, mas a dedicação é nossa. Eu preciso responder. E mas pastor, eu posso não responder? Pode. E aí vai ficar naquela vidinha lá, sem o direcionamento de Deus, sem o destino de Deus para a sua vida se cumprir a vida inteira. E quando chegar no fim da sua vida, ainda dificilmente você vai poder ir para onde Jesus quer que você vá, por causa da sua própria decisão. Deu para entender isso? Então a decisão é nossa. A dedicação é nossa. Nós temos que nos dedicar. A dedicação era do Eliseu. Elias não mandou ele matar boi. Elias não mandou ele fazer um churrasco e chamar todo mundo, queimar os seus aparelhos que o boi usava para poder. Não mandou. Mas ele fez. Sabe por que ele fez? Porque a dedicação do Eliseu era integral. O Eliseu, quando sacrificou seus bois, quando fez o churrasco, quando usou o material dos bois para fazer fogo, para assar a carne dos bois, sabe o que ele estava dizendo com isso? Não tem volta. Eu passei no rio e chutei a ponte. Não tem volta. Às vezes o problema nosso é isso. Nós passamos o rio, mas deixamos a ponte. E aí fica indo e vindo, voltando. Então, a dedicação é nossa. E há diferentes níveis de dedicação que você pode fazer. Ok? Muitas vezes com Jesus nós fazemos uma dedicação assim. Ai, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu Salvador. Ai, Senhor, eu te recebo como meu Salvador. Não é bom na hora que a gente está em aperto ter um Salvador? Claro que é. Agora só tem um pequeno problema nessa história. É que para Jesus ser o teu Salvador, ele tem que ser Senhor da sua vida. Espera aí, pastor. Senhor é um outro negócio. Eu quero receber ele como meu Salvador. Mas como Senhor, se eu recebo ele como Senhor, ele vai dizer, não faz isso. Não faz aquilo, porque o Senhor é o que manda. Então, às vezes, a gente recebe Jesus assim, ó, Senhor, aqui está a minha casa, minha vida. Senhor, eu deixo o Senhor entrar na cozinha, mas nos quartos, precisa lá não. Fica aí na cozinha, na sala, pode ficar confortável aí. Nós fazemos uma dedicação parcial. E sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Nós recebemos Jesus como um Senhor parcial na nossa vida e ainda continuamos nós mesmos como senhores. Com o Senhor nosso dinheiro, eu trabalhei, dinheiro é meu, faço o que eu quiser. Ah, é? Esquece de um pequeno detalhe. Se Deus não tivesse dado saúde, se tivesse lá no hospital, se não tivesse te dado um corpo perfeito, se não tivesse te dado uma maneira para você trabalhar. Então, na verdade, nós fizemos a nossa parte, mas nós não somos o dono da coisa. A gente falha em entender isso. Então, o Senhor é quem decide que vamos ser. Agora, quero que vocês entendam uma coisa. Uma vez, eu estava estudando sobre os dons do Espírito. E tem várias listas na Bíblia. E eu comecei a pesquisar sobre o dom do Espírito. E eu achei um dom lá no Velho Testamento, que é o dom de adquirir riquezas. Isso é um dom. Sabe por que eu estou falando isso? Porque todo mundo, quando a gente fala em dom, pensa em ser ou pastor, ou evangelista, ou não sei o quê, ou não sei o quê. Gente, não! Existe um dom na Bíblia, por exemplo, chamado dom de governo. E quando as pessoas chamadas por Deus, fiéis a Deus, não assumem o seu dom de governo, um filho do capeta vai lá e se assenta no lugar que devia ter um filho de Deus. E aí a gente tem o governo que a gente tem. Aí os corruptos se assentam. Sabia que governo é um dom de Deus? Aí você diz, a política é podre, pastor. Nós somos filhos do rei. Um dia eu estava falando com um amigo meu, americano, muito chegado. E ele perguntou para mim assim, posso te fazer uma pergunta pessoal? Eu disse, sim, pode fazer a pergunta. De que partido você é?
E aí eu pensei, né, um pouquinho assim, porque eu voto, eu sou cidadão americano. Eu pensei um pouquinho e eu respondi, eu sou do Partido do Reino de Deus. PKD. Eu sou do PKD. Partido do Reino de Deus. Party of the Kingdom of God. PKD. Ele me olhou assim, então você é independente? Eu nunca ouvi falar desse partido. Deve ser um partido pequenininho. Eu falei, não, esse é um partido, é o partido mais velho que tem. Esse é o maior partido que tem. Outra coisa, nesse partido estão as pessoas mais poderosas da face da terra. E ele falou, então eu nunca vi. Eu falei, é o Partido do Reino de Deus. PKD, eu sou desse Partido do Reino de Deus. Eu não sou republicano, eu não sou democrata, eu não sou liberal, eu sou do Partido do Reino de Deus. E como eu não sou nada disso outro, eu posso falar para todos eles. Eu posso falar para democrata, eu posso falar para republicano, eu posso falar para independente, porque eu sou do Partido do Reino de Deus. Eu não tenho compromisso. Eu só tenho compromisso com os outros partidos à medida daquilo que eles vão fazer está certo com o Reino de Deus. Se estiver fora, está fora. Vocês entenderam isso? O que nós estamos falando? A dedicação é nossa. Deus quer homens lá do governo. Eu acabei de ouvir um vídeo de uma mulher coreana. E a Coreia, depois da guerra, ficou devastada, destruída, corrompida. A pobreza produz uma corrupção terrível. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a orar todas as madrugadas. A orar pelos homens do governo, a orar para Deus por homens segundo o coração. A Coreia se tornou o que é hoje, uma potência. O que está por trás de tudo isso foi a dedicação dos cristãos coreanos. Até hoje eles oram. É quase que impossível você chegar na Coreia e você perguntar, escuta, você também é daqueles que oram, se for cristão, oram. Não interessa se é batista, presbiteriano, metodista, todos. Mudou o país, porque eles criaram o PKD. Eles criaram PKD. Você é desse partido. A Coreia do Sul. Da Coreia do Sul. Estou falando da Coreia do Sul. Você precisa assumir o seu partido e fazer valer. A dedicação é nossa. Pode mudar o PowerPoint? Mudança de nível exige dedicação. É isso que nós estamos falando. A dedicação requer decisão. Aí no PowerPoint parece que só trocou, né? Mas a verdade é que aquela palavra decisão é de-e-cisão. Duas palavras. Sabe o que quer dizer de-e-cisão? Quer dizer rompimento, ruptura. Romper. Então a dedicação requer decisão. Se vocês forem ver aí no primeiro Reis, o que é que está acontecendo? Que é a história do Eliseu. O Eliseu está rompendo. Ele estava rompendo com a sua antiga profissão, que era lavrador. Ele estava rompendo com tudo que tinha a ver com o que era antes. Porque ele não poderia vir para ser quem Deus queria que era, trazendo a bagagem anterior. Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava com 12 parelhas de bois. 12 parelhas. Esse camarada tinha uma família rica para ter tudo isso. E ele estava conduzindo a 12ª. Elias o alcançou, lançou a capa sobre ele. Aí próximo. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. De quem é a decisão? É de Deus. Mas de quem é o compromisso? De quem é a dedicação? Do Eliseu. Deixou os bois e saiu correndo atrás de Elias. E o que ele disse? Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Então ele disse, então eu irei contigo.
E Elias disse, vá e volte. Respondeu Elias, lembre-se do que fiz com você. Gente, olha aqui para mim. Lembre-se do que Deus fez com você. Eu lembro do que Deus fez comigo. Sabe o que é que era a minha decisão para a minha vida? Ser engenheiro agrônomo. Eu veio de uma família de fazendeiros. Eu estava me preparando para ser engenheiro agrônomo. Aí eu conheci Jesus. Eu queria muito ser engenheiro agrônomo. Aí eu conheci Jesus. Aí sabe o que eu fui fazer? Mudou. Eu fui fazer teologia. Que é o que é necessário para poder fazer aquilo que Deus me chamou. Mudou. Houve uma decisão, rompimento, ruptura. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar, diz aí, mas é discípulo a palavra. Se tornou discípulo. Sabe, você quando entrou no cristianismo, você se tornou um discípulo. Primeiro discípulo de Jesus. Só que Jesus vai discipular você por meio de alguém. Jesus usa pessoas. Você tornou discípulo do Pai. Como Jesus era discípulo do Pai. Jesus disse assim, ó, eu só faço o que vejo meu Pai fazendo. João 5,19. Se tornou discípulo do Pai. Aí o que mais? Você se tornou discípulo de Jesus. Jesus disse, como eu faço, faça você. Um novo mandamento eu te dou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Discipulado. Você se tornou discípulo do Espírito Santo. O Espírito Santo quer dirigir você, ensinar. Ele é o consolador, é o ensinador. Você se tornou discípulo. Você já é discípulo. Nasceu de novo, se tornou discípulo. Agora Deus vai levantar alguém para ter uma paternidade responsável por você. Se você ainda não é discípulo, não tem alguém para você ter um pai responsável por você, é capaz que você vai ser criança por muito tempo. Mas Deus não quer que você fique assim, Deus quer que você cresça. Deus quer que você comece a ser discípulo de alguém e depois alguém vai ser seu discípulo. Foi assim com Elias e Eliseu. Eliseu começou sendo discípulo de Elias. Depois, quando Elias partiu, Eliseu tinha seu próprio discípulo. Andava com ele. Esse é o caminho que tem que seguir para mudar de nível. Vai para o próximo PowerPoint, por favor. Então, requer perseverança. Ok? Desculpa, volta. Erro meu. Volta no anterior aí. Aí, dedicação requer decisão. Então, você não pode ser discípulo de muitas coisas diferentes. Não tem como ser discípulo. Ok? Não pode nem tampouco andar por você mesmo. Sem orientação. Seria normal na sua casa o seu filho com 4, 5 anos decidir como tem que fazer as coisas, o que tem que fazer, quando fazer? Nem tem capacidade para decisão. Nem adolescentes. Os pais querem que faça isso. Né? Até que tenha a estatura para fazer. A estatura espiritual. Então, a dedicação requer decisão. Dedicação requer humildade e perseverança. Sabe? O Eliseu, então, começou a seguir Elias e andar com ele. Sabe quanto tempo? Está aí. De 7 a 8 anos. Sabe tudo que o Eliseu fazia? Servir o Elias. Ele era o secretário pessoal do Elias. Ele era o discípulo, era assim que funcionava a coisa. E enquanto ele andava junto com Elias, enquanto a Bíblia diz, deitava água nas mãos. Ele era o camarada que botava água para o Elias lavar a mão, lavar o pé, fazia essas coisas. Mas enquanto ele andava com Elias, Deus mostrava o padrão para ele na vida de Elias. Ele aprendia como ser profeta. Ele via como é que tinha que ser. Ele via como um profeta agia. Ele aprendia. Não, pastor? Profeta é um dom, não tem que aprender.
Leia na Bíblia. Escolas de profeta. Eliseu aprendendo a ser profeta. Discipulado para ser profeta. Ninguém que não seja discípulo pode se tornar, pode ir para outro nível. Ninguém. Ok? Não passa para outro nível. Então, dedicação requer humildade e perseverança. Ele ficou ali 7 anos com Elias. Ele viu as dificuldades de Elias. Ele viu como é que Elias era sério nas coisas. E ele se tornou como Elias. Porque com quem você anda, você vai se tornar igual. Ok? Então ele se tornou sério nas coisas. Com humildade e perseverança. Ele não deixava para lá as coisas. Mudança de nível exige fidelidade. Fidelidade. Se nós formos para o capítulo 2, capítulo 2 de 2 Reis, versículo 2, 4 e 6. O Elias disse, eu vou sair daqui onde eu estou, de Gilgal, e eu vou descer para Betel. Fica aqui. Eliseu disse assim, de jeito nenhum. Como vive a tua alma e como vive o Senhor, eu vou. Dedicação. Sabe? Fidelidade. 3 vezes ele disse, não te deixarei. Aí você pode fazer a pergunta, mas por que o Elias estava tentando se livrar do Eliseu? Não estava tentando se livrar do Eliseu. Estava tentando estabelecer em Eliseu uma coisa chamada fidelidade. Era um teste para o Eliseu. Se o Eliseu não fosse fiel, na primeira vez ele tinha ficado em Gilgal. Se tivesse ficado em Gilgal, não tinha mudado de nível. Porque a mudança de nível aconteceu quando ele passou o Jordão. 3 vezes diz para ele. E ele diz, não te deixarei. Irmãos, queremos mudar de nível? Ok, pergunta. Como está a nossa fidelidade? Como está a nossa fidelidade? Temos que checar isso. A Bíblia diz que nós temos que julgar nós mesmos. É como o Arthur disse aqui, nós não estamos aqui para julgar os outros, mas para julgar nós. Como está a nossa fidelidade? Deus fala com a gente. Deus está falando com a gente sobre isso. O Eliseu. Dedicação requer foco. Foco. Se você vai no capítulo 2 de 2 Reis, você vai lendo o 3 e o 5, sabe o que acontece lá? Ele estava andando com Elias e de repente um monte de discípulos de profeta sai e dizem para ele assim, você sabe que hoje o Senhor vai tomar o seu Senhor? Vai arrebatar? Vai tirar o seu Senhor? Sabe o que o Eliseu falava? Eu sei. Ó, calai-vos. Zip. Eu sei que vai acontecer. Então se o Eliseu para, é mesmo? E como é que você acha que vai ser? Gente, ele perdia o foco. O foco era um só, andar com Elias e aprender com ele. E não tirar o foco para outra coisa. Deixa eu perguntar, quão focado nós estamos na coisa de Deus? Esse é um problema. Às vezes nós temos um problema de foco. Nós temos 5, 6 focos diferentes. Aí fica complicado o negócio. Aí você pergunta, mas pastor, como é que eu posso ter um foco só? Eu te explico. Você pode ter um foco só. Isso não significa, então, que você vai ficar paralisado. Não. O teu foco tem que ser naquilo que Deus está fazendo agora com você. O que Deus põe nas tuas mãos, às vezes é muito pouco. Mas a Bíblia diz, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Como está a tua fidelidade? Às vezes, infelizmente, nós só somos fiéis a nós mesmos, nós somos focados em nós mesmos, como eu penso que é, do jeito que eu quero que seja. Não existe foco, não existe fidelidade. Então sai, de uma vez a Bíblia diz que saem 50 profetas. Fala o Eliseu, mas ele manteve o foco. Então, mudança de nível exige todas essas coisas. Veja só o que nós falamos até agora. Mudança de nível requer que a gente saiba que é Deus quem decide que nós vamos ser. Mas a dedicação é nossa. Dedicação requer decisão. Dedicação requer humildade e perseverança.
Dedicação requer fidelidade. Dedicação requer foco. Olha quanta coisa. Não é uma coisa. São várias coisas. Várias coisas. Ok? E o tempo, ainda não falei. Existem muito mais coisas. Quando eu estava orando e pedindo a Deus essa palavra de mudança de nível, porque eu estava dizendo, Senhor, qual é a tua intenção com essa igreja? Porque essa igreja aqui, eu sou pastor aqui responsável, mas a igreja não é minha. Eu estava perguntando para o Senhor, qual é a tua intenção? O que o Senhor quer fazer com essa igreja aí? Ele diz, eu quero mudar de nível. Quero que eles mudem de nível. E sabe, irmão, eu quero ser honesto com você. Quem não muda de nível, começa a dar trabalho. Porque tem um ditado bem pequenininho, assim, simples. Quem não trabalha, dá trabalho. Quem não muda de nível, começa a ficar impaciente. Porque fica daquela mesma coisa, começa a ficar impaciente. Começa a vir aquela coisa. E aí vem o blá blá blá, e depois vem mais isso. Não mudou de nível. É complicado. Porque está fora do que Deus quer. Então temos que mudar de nível. Vamos para o segundo ponto, e aí estamos terminando. Mudança de nível exige saber o que queremos. Pastor, eu quero mudar de nível. Ok. A que nível você quer ir? O que é que você quer? O que é que você quer? Se você ler essa história aí, é muito interessante. Veja, eu quero falar claramente com vocês isso aí. Conhecimento não é conhecimento na Bíblia. É saber o que queremos. É saber, é ter conhecimento. Diga comigo, conhecimento. É você ter conhecimento do que você quer. Agora, veja, conhecimento não é possuir informação. Não é. É possuir informação e executá-las, exercitar, colocar em atividade. Se você tem um conhecimento, você tem uma informação sobre as coisas de Deus, mas você não coloca em atividade, sabe o que acontece? Você tem aquilo que a Bíblia chama de fé morta. A fé sem obras, morta. Você tem a fé morta. Então, o conhecimento bíblico, aliás, nós estamos falando de uma área aí da filosofia chamada epistemologia. Quando eu fui fazer o meu doutorado, eu fiz um PhD. PH quer dizer filósofo. Filósofo e doutor da filosofia. Sabe quantos ramos diferentes da epistemologia, que é a teoria de como é que você conhece? Sabe quantos ramos existem? 9. 9 grandes ramos da epistemologia. Mas quando você vai para a Bíblia, existe um só. Sabe por quê? Porque Deus acerta no alvo. Ele não tem que fazer 9 coisas diferentes para ver se pega algum. No ramo da universidade, você estuda 9 áreas diferentes da teoria do conhecimento, da epistemologia, de como conhecer as coisas. Para Deus só tem um. E sabe qual que é o ramo de Deus? É esse que está escrito aí. Conhecimento não é possuir informação, mas sim exercitá-las, colocá-las em atividade. Às vezes nós pensamos que nós somos muito crentes porque nós sabemos a Bíblia de cor. Não, o que faz que você ser quem você é o quanto do que você sabe você aplica. Quanto do que você sabe você está vivendo. Ai, é só graça. Sabe? E Jesus usa de graça com todo mundo. Veja, por exemplo, a graça que ele usou comigo. Quando eu conhecia Jesus, eu comecei a ler algumas coisas na Bíblia e eu falei, não, eu quero experimentar esse negócio. Eu quero ver se isso era certo. Por exemplo, eu já falei muitas vezes aqui, vou repetir, porque está dentro do assunto. Eu queria saber, eu estava lendo Mateus, e lá dizia que olhar as aves do céu, não plantam, não colhem cereiro, não semeiam, mas nenhuma delas morre. Olhar os lírios, as flores do campo. Não tecem, mas nem o Salomão se vestiu com elas. Aí eu disse, Senhor, e daí diz lá, se Deus cuida assim das aves do céu, dos lírios, quanto mais de vós, homens de pequena fé. E daí diz assim, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu disse, eu quero saber esse negócio. E aí eu cheguei na casa, e a minha filha de pastor, bem crescida na fé, bem equilibrada, e eu, bebê, nascendo de novo.
Eu cheguei para ela e falei, bem, eu li isso aqui, eu estou com uma vontade de experimentar isso aqui. E eu tinha certeza que ela ia dizer não. Eu tinha certeza de dizer, não, você tem que aprender mais das coisas de Deus. Eu li aqui que a gente pode viver e Deus vai sustentar, porque eu queria conhecer Deus. Eu queria exercitar isso, eu queria colocar em atividade esse negócio na minha vida. Eu esperava que ela dizia, não, você está doido. Como é que vai ser se a gente não trabalhar? Como é que vai ser se... Eu disse, eu queria ir viver pela fé. Porque que diz, os homens têm que ter na fé. Então eu queria crer mais, eu quero viver esse negócio. E eu esperava que ela dissesse isso. Sabe o que a mulher me disse? Ela disse, se você quiser, tranquilo. E começou a me contar a história do pai dela, que foi para o Paraguai, como missionário, com filhos e tudo, e não tinha salário nenhum, de nada, e nunca faltou nada. Eu pensei, essa mulher está mais doida que eu. E eu fui viver pela fé, eu vivi 1 ano. E ela disse, só tem uma coisa para você, se você quiser fazer isso. Eu disse, o que é? Ninguém tem que saber que a gente vai estar vivendo pela fé. Porque eu estou por aqui de gente que diz que está vivendo pela fé e comunica as suas necessidades para os outros. Quem faz isso está vivendo pela fé dos outros. E se você quer viver pela fé, vai ter que viver pela sua fé. Eu falei, negócio fechado. É comigo mesmo. 1 ano nós vivemos assim. Gente, 1 mês é uma coisa, 2 meses é outra coisa, 3 meses. 1 ano nós vivemos assim, sem que ninguém soubesse. Coisas tremendas aconteceram. Uma vez nós sentamos no café da manhã, não tinha café. A gente orou, deu graças e disse, bom, se não tem café, o Senhor é dono de todas as coisas, nós vamos jejuar. Quando nós dissemos amém, alguém bateu na porta e tinha uma Kombi daqueles tempos de Brasil, de mercado, entregando uma compra que dava para 1 mês. Fala, não, a gente entendeu errado, não era para jejuar, era só para esperar. E a gente então tomou café. Mas 1 ano é muita coisa. Sabe quantas vezes depois eu vivo pela fé? 2 vezes mais. Nós já vivemos eu e a Alice pela fé 3 vezes. E uma delas nesse país. Sabe o que eu estou dizendo para você? Deus não depende do lugar. Deus é Deus em qualquer lugar que você estiver. É isso que eu quero dizer. Então, você tem que, sabe, mudar de nível, exige você saber o que você quer. Mas não é saber aqui na cabeça. É saber na prática. É experimentar. É ter sede de Deus. Eu quero desafiar hoje você para ter sede de Deus. Dizer, Senhor, eu quero te conhecer mais. Ele vai dizer, então põe na prática. E você vai pôr na prática e Deus te abençoa. Vai ser uma bênção. Veja lá a letra A. Nosso querer deve ser coerente com o nosso destino. Nada de cisternas rotas. Sabe, tem lá em Jeremias 2,13, Deus fazendo uma reclamação para o povo dele. Deus disse, eu tenho uma reclamação. E a reclamação é essa, que me deixaram a mim poço de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas. Sabe o que é uma cisterna rota? Cisterna é um poço que você cava. Cisterna rota é um poço que você cava que não segura a água. A água, você chega na água, mas a água não para. Não enche o poço para você tirar a água. É cisterna rota. Então, amados, quando nós nos decidimos pelo Senhor, nós temos uma cisterna de águas vivas. A Bíblia diz que nós próprios vamos se tornar um rio de água viva. Está lá em João, no Evangelho de João. Ok? Então, amados, veja aí, ó. Porque o meu povo fez 2 maldades, a mim me deixaram, a primeira, o manancial de águas vivas, e a segunda, cavaram para si cisternas rotas, que não retêm as águas. Que cisterna você está cavando? A das águas vivas? Então, quando você começa a colocar na prática, volta para o slide, por favor. Quando você começa a botar na prática as coisas de Deus, aquilo que você sabe de Deus, você está cavando cisterna de água viva. Você está se aprofundando em Deus, indo mais nas águas. Amém? Pode voltar para o nosso slide? Então, não é exercitar. Tem que ser coerente com o seu destino. Nada de cisterna rota. Então, o que é que o Senhor quer para a minha vida? Eu já contei aqui uma experiência, eu quero contar de novo, porque ela mudou a minha vida, essa experiência que eu vou contar. Estava lendo um livro, e o livro era sobre um camarada bem humilde, um jovem,
e ele estava na igreja, e o pastor fez um apelo, e ele foi para frente, e ele disse, eu quero ser um missionário, eu quero ser pastor. Aí o pastor disse para ele, venha no meu escritório para a gente conversar. E ele foi no escritório. E aí ele chegou, sentou, e o pastor disse, por que você quer ser pastor? Você sabia que Deus não precisa só de pastores? Deus precisa de homens de negócios, Deus precisa de advogados, que sejam bem do reino de Deus. E ele começou a falar. E Deus falou por tal do jovem. E ele disse, então, pastor, eu já sei o que eu quero ser. Eu quero ser um homem de negócios e sustentar milhares de missionários. E ele começou uma mecânicazinha no fundo da sua casa. Sabe quem era esse homem? Sabe que mecânica que era essa? Caterpillar. Essa indústria de máquinas enormes. Ele chegou a sustentar milhares. Ele chegou a viver com o dízimo. E ele dava 90% do tanto que era grande que ele fazia. Ele construiu as maiores estradas aqui nesse país. Que tem por aí hoje. A Caterpillar construiu. Sabe por quê? Porque ele cavou das águas. Ele não fez cisterna rota. Você tem que saber o que você quer. Mas o teu querer tem que estar em concordância, coerência com o seu destino. Não é qualquer querer. Se você quiser uma coisa que Deus não quer para você, não vai acontecer. É cisterna rota. Mas se você pedir para Deus alguma coisa que está no seu destino, eu teria tanta coisa para contar para vocês, mas é isso aí que eu quero dizer. Ok? Vamos lá para a letra B. Nesse contexto, decidimos o que queremos e recebemos. Sabe quando a gente não recebe? Quando a gente pede errado. Pedir e não recebereis, porque pedis mal. O que é pedir mal? Não é pedir coisa errada simplesmente. Não, você pode até ter pedido uma coisa boa. É pedir algo que não faz parte do seu destino. Está pedindo mal. Vai desviar do propósito que Deus tem para você. Pediu mal. Então a primeira coisa que você tem que saber, qual é o seu destino? Sabia que Deus não tem problema de identidade? E Ele não criou você para ter problema de identidade? Ai, pastor, eu não sei o que eu vou ser, eu não sei o que Deus tem para mim, eu não sei. Ué, que negócio é esse? Será que Deus criou você com um propósito e agora não quer contar para você? Isso não é coerente. Se Deus te criou com um propósito e você ainda não sabe, eu garanto para você que o problema não está do lado de Deus, está do seu lado. Você não buscou, querendo mesmo. Ainda não sabe. Então, e aí quando não sabemos, nós somos igual ao povo de Israel no deserto. 40 anos andando em círculos, sem chegar a lugar nenhum. Quanto tempo você está andando em círculos? Você já devia ter estabelecido aquilo que Deus tem para você, já devia estar na posse daquilo que Deus tem para você, já devia estar, subiu de nível, trocou de nível, mas ainda está lá na mesma lenga-lenga. Qual que é o problema? Você sabe o que você quer? Você sabe para que Deus criou você? Eu sei. Eu não queria para ser pastor, eu queria ser outra coisa, tinha que abandonar. Tinha que fazer uma decisão. Abandonei as outras coisas. Agora vamos lá, para o próximo slide, por favor. Já estamos terminando aí. Vejam só. Mudança de nível exige saber o que queremos. Porém, existem condições para recebermos. Capítulo 2 de 2 Reis, versículos 10 e 11. Aí, o Eliseu faz a pergunta: antes que eu seja tomado de você, pede para mim o que você quer. Sabia que essa pergunta Deus está fazendo para você hoje? Baby, o que é que você quer? A pergunta é de Deus. Ele está fazendo para mim essa pergunta. E eu já respondi. Ele já fez. Mas ainda, quando eu tento dar uma saída do lado, eu digo: espera aí, o que é que você quer? Opa, eu quero isso. Eu tenho que voltar. Deus está fazendo essa pergunta para você hoje: o que é que você quer? Existem condições. Aí o Elias pergunta para o Eliseu: o que é que você quer? Antes que eu seja tomado, diga o que você quer.
Aí o Eliseu assim, ó, pá! De bate-pronto. Sabe o que é bate-pronto, né? A bola vem lá e não espera nem subir de novo, nem cair. Você, pum! O Eliseu tinha já pronto. Ele disse, eu quero uma unção dobrada da que você tem. Saiu assim, porque já sabia o que queria. Estava pensando no que queria. Ele sabia que Deus tinha chamado ele para profeta e ele devia estar assim, Deus me chamou para profeta. Mas eu não quero ser qualquer profeta. Não quero ser um profetinha aí. Eu quero ser o profeta. Porque é para o Deus, o Todo-Poderoso, Deus God Almighty. É para Ele que eu vou ser profeta. Não posso ser qualquer profeta. Eu quero um som dobrado desse meu discipulador. Eu quero um som dobrado. E aí o Elias parou e falou, você pediu uma coisa difícil, hein? Mas vou te dizer, tudo que você pediu você recebe. Mas tem condição. Se você beber quando eu for tomado, então você vai receber. Se bebires quando for tomado, sabe o que isso quer dizer? Devemos ter um único alvo. Quando ele disse, eu quero ter unção dobrada, e o Elias disse, você recebe se você beber. Daquela hora em diante, o Eliseu não tirava o olho de Elias, porque se ele tirasse, ele não ia ver quando ele ia ser arrebatado. Não ia ver. E não ia ganhar. Deus tem para você coisas tremendas. E aí, pastor, por que Deus tem coisas para mim tremendas e não chegou na minha mão? Porque você não está focado. Você não está com o teu olho fixo. Só isso. Entendeu? Às vezes até é cômico, né? Esses dias foi o que Deus me disse. Eu falei, Senhor, mas o Senhor está me chamando agora para um novo nível na minha vida. Eu estou indo para um novo nível. Começou a funcionar. Por exemplo, eu recebi um convite para ir agora em março, para Dubai e para a Índia. Deus está fazendo um avivamento na Índia. A gente se convertendo, sonhando com Jesus e acordando crente. Mas não tem que ensine. E aí o cara do pastor Filho, que estava aqui, um amigo meu, aqui na minha casa, falou, você tem que ir. Hyderabad é o nome da cidade. De lá eu vou levar você para ensinar pastores em vários lugares. Isso é que eu estou orando a Deus. Papai, que eu vou se ninguém me convidar. E Deus me manda alguém lá da... Foi. E nessa ida você tem que passar em Dubai. Porque os irmãozinhos árabes lá estão com um problema que ensinam você nessa. Vai lá ensinar eles. Eu vou marcar toda a agenda para você. Você vai para lá. Falei, fechado. Está dentro do que Deus quer para mim. Estou indo em março para Dubai. Fiquem sabendo. Estou indo para a Índia. Vai ser um negócio tremendo. Deus vai cuidar de mim. Porque eu estou com um programa de alimentação, etc, etc. Mas Ele já cuidou de mim no Haiti. Vai cuidar em Dubai, vai cuidar na Índia. Amém? Então, olha. Se bebires quando for tomado, você tem que fazer um único alvo. Aí sabe o que acontece? Estão andando ele e Eliseu assim, ó. O Elias aqui, está o Elias, e aqui está o Eliseu. Andando os dois juntos e o Eliseu assim. Eu não posso tirar o olho, porque senão esse homem vai e daí eu fico sem. E ele está. De repente, sabe o que acontece? Vem carro de fogo e carruagem e vum! Entre os dois, separou os dois. Sabe o que quer dizer? Enquanto nós estamos indo para receber o que Deus tem para a gente, vai haver muitas distrações. E distrações fortes. Imagina essa distração de uma carruagem, carro de fogo. Que coisa forte. E passou aquele negócio e se foi. Eu não sei o que eu teria feito se fosse eu. Talvez eu nunca vi cavalo de fogo na vida, nem carro de fogo. Aquele fogaréu passando. Talvez o meu olho ia. O do Eliseu passou aqui e ficou lá. E ele disse: carro de fogo, os seus cavalos. E continuou olhando. E de repente veio um redemoinho. E o Elias subiu nele. E ele disse: não me iludi com a distração. Irmão, distração é o que mais tira a gente do nosso destino. E distração vem de muitas maneiras. De muitas maneiras. Sabe, por exemplo,
aqueles grupos de discípulos dos profetas que diziam: você sabe que o Senhor vai tomar hoje o seu mestre de você, levando ele para o céu? Aquilo era uma distração. Ele disse: cala, eu sei. Discípulo, passa a carruagem de fogo. Continua olhando. Mantenha olhos fixos. Mantenha olhos fixos no alvo. Veja de parte prática aquela história de Jesus no meio da tempestade. Os discípulos no barco, numa tempestade terrível, com medo de morrer. E Jesus andando sobre as águas. Aí o Pedro: é um fantasma. Os discípulos todos: disse: não, gente, sou eu. Calma aí. Que negócio é esse? Aí o Pedro disse: Senhor, seu Senhor, manda vir aí. E Jesus disse: e aí então o Pedro põe o pé para fora do barco e olhando para Jesus. Mas de repente ele perde o alvo, olha para as ondas, a força do vento, começa a afundar. E aí ele grita: Senhor, tem misericórdia. Jesus vai pegar ele, levanta os dois, vão no barco, volta no barco. Distração é coisa terrível, ok? Distração, tá? E Elias subiu num redemoinho, não subiu no carro de fogo. Muita gente pensa que ele foi no carro de fogo. Não foi. Foi no redemoinho. Aí ele rasgou as suas vestes. Sabe o que quer dizer rasgar suas vestes? É aquilo que estava sobre você, agora não pode mais ficar em você. Você rasga suas vestes. É símbolo de humilhação. Se você não rasgar suas vestes, não vai para um novo nível. Mas não pode só rasgar as vestes, tem que fazer outra coisa. Rasgar as vestes é a parte negativa. A parte positiva é: ele rasga as vestes, o Elias sobe, derruba o manto dele. Aí ele rasga as vestes e pega o manto. Você já rasgou as vestes e pegou o manto? Já rasgou as vestes e pegou o manto? Não sei. Não conheço a sua vida. Eu sei que eu peguei o manto. Sabe a quem pertence o meu manto? Pertencia? É de Deus. Mas era para o meu falecido sogro. No dia que ele morreu, eu estava indo avisar a família dele, numa cidadezinha próxima, e Deus disse comigo: você quer um manto? Eu era um cristão novo, novíssimo, recém-convertido. Eu nunca ouvi falar de manto, coisa nenhuma. E eu não respondi nada. Segui dirigindo. De repente, a mesma voz, eu ouvi a voz, claramente: você quer um manto? Aí eu perguntei 2 vezes, não pode ser coincidência: que manto? Aí Deus me disse: Elias e Eliseu. Aí eu tinha recém-lido a tal da história. Me veio à mente o manto, eu disse: eu quero. E eu peguei o manto do meu sogro. Ele era pastor, missionário. E Deus falou comigo depois: você pegou o manto dele. Agora você tem que, o reino de Deus avança. Você pegou o manto dele, é como se você subisse nos ombros do teu sogro. Mas você tem que ir muito mais longe que o teu sogro. Meu sogro foi em 2 nações. Eu já fui em muitas nações. Peguei o manto, eu sei de quem é o meu manto. De quem é o teu manto. Porque o teu manto está na mão de alguém. Onde está teu manto? Você precisa ficar focado. Porque senão não cai manto. Pastor, não tem um manto. Como é que vai ter manto? Está por aí zumbizando, como a gente diz nas nossas palavras, né? Está por aí andando, por aí. Você tem que estar focado. O manto vai cair. Aí você rasga as suas vestes, pega o manto. E aí então ele pega o manto e ele enrola o manto, chega o que Elias fez para passar o rio. O Elias tocou na água, o rio se abriu e passaram de pé enxuto. Ele vem com o manto, toca na água e diz: onde está o Deus de Elias? A água se abre. Uau, se for por ver a história de Eliseu, ele fez 2 vezes mais milagres que Elias fez. Unção dobrada. Vamos terminar? Eu acho que esse aí é o último. Conclusão. Depois de 7 a 8 anos, é a média, não tem nem certeza. De 7 a 8 anos, Eliseu, andando com Elias, mudou de nível. Ele saiu de discípulo de profeta para profeta com discípulo. Como é que está o seu nível? Você tem que mudar de nível.
Eliseu mudou discípulo de profeta para profeta com discípulo. Ele transformou uma promessa de Deus em realidade na vida dele. O que você está fazendo com as promessas de Deus para você? Eu não sei. O que você está fazendo? Tudo começa em você sabendo que você tem que mudar de vida. Daí esse é o processo que está aí. Esse estudo vai ficar lá no meu blog, na ICC, você vai na página da ICC, corre toda a página para baixo, está escrito lá, blog do Pastor João. Eu ponho todos os estudos lá. Se você quiser rever, vai estar gravado, essa gravação vai ir para o ar, e você pode rever os PowerPoints, ok? Quero que você fique em pé no nome de Jesus. E nós temos 3 perguntas que nós fazemos. Coloca as 3 perguntas, por favor. Veja aí as 3 perguntas. Para meditação, você tem que colocar em prática, não adianta só ouvir. Qual é o nível espiritual em que me encontro agora? Qual é o teu nível? Você tem que trocar de nível. Mas para trocar de nível, você tem que saber que nível você está agora. Ok? Segunda pergunta. Quais as 2 coisas que me impedem de mudar de nível? Se não mudou ainda, tem alguma coisa. No caso do Eliseu, 7 a 8 anos seguindo Elias. Era uma coisa que vinha de Deus. Mas nas nossas vidas tem muita coisa que não vem de Deus. Quais as 2 maiores coisas que farei para mudar de nível? Ah, pastor, o que mais me tocou eu vou focar. Amém, aleluia. Eu vou ser perseverante. Eu vou tirar o outro. Ok? Responda para Jesus.